Voltamos a apresentar Revista Justiça. Estamos de volta com Revista Justiça e você pode participar pelo 61 99975 8140, o WhatsApp da Rádio Justiça. Participe. Agora 95. Revista Justiça. Debate. Primeiro debate de hoje, desta quarta-feira, é sobre o direito à vida, já citado até na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, que afirma que todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. E quando essa vida é de um agente de segurança pública em serviço? Vamos debater isso com o mestre em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública, especialista em Direitos Humanos pela Escola Superior da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, coronel da Reserva da Polícia Militar do Estado de São Paulo, advogado e membro permanente da Comissão de Direitos Humanos da OAB de São Paulo. Dr. Frederico Afonso, o professor Frederico Afonso, seja bem-vindo, bom dia. Sérgio, bom dia, obrigado pela participação, bom dia a todos aí que nos escutam. Também está conosco o doutor em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública, especialista em Direitos Humanos pela Universidade de São Paulo e coronel da Reserva da Polícia Militar do Estado de São Paulo, Ernesto Pulha Neto. Professor Ernesto, seja bem-vindo, bom dia, ou coronel, como devo chamá-lo? Bom dia, Sérgio, chama de Ernesto, está tudo certo, um bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Justiça, bom dia ao meu amigo Frederico, é uma satisfação estar aqui com vocês hoje. Então vamos lá, professor Frederico, responde para mim. E quando essa vida é de um agente de segurança pública em serviço, como a sociedade vem encarando a morte de policiais? O Distrito Federal tem um cenário à parte, aqui ainda bem não temos as ocorrências tantas com baixas de policiais militares e também policiais civis, mas não é a realidade de outros estados, principalmente como o estado de São Paulo, não é, coronel? Sérgio, infelizmente, eu diria que até janeiro do ano passado, quando da promulgação da Lei 14.531, que veio pela primeira vez no sistema legal falar de uma promoção da saúde mental dos profissionais de segurança, e ali trouxe, justamente na sua ementa, a promoção e defesa dos direitos humanos dos profissionais de segurança pública. Porque até então afirmavam que inexistia direitos humanos dos policiais, não é que o policial deixou de ser humano, mas por causa dele ser um agente em atuação pelo órgão estatal, ele seria absorvido, vamos assim dizer, pelo Estado. Então, infelizmente, respondendo a sua pergunta, como é que a sociedade olha e ainda vem olhando? Como algo natural, mas é inconcebível você naturalizar o que não é natural. Quando morre um agente estatal, quando morre aquele que está lá prestando serviço para defender a vida alheia e o patrimônio alheio, você está perdendo uma defesa, você está perdendo uma proteção. Então a sociedade tinha que enxergar da forma mais triste possível, né? Ela tinha que enxergar como gosta de falar no Poder Judiciário em relação ao oficial de justiça, né? O longa-manos do juiz é o oficial de justiça, o longa-manos da proteção da sociedade é o agente de segurança pública, é o servidor público, policial. Então, quando ele morre, morre um braço seu de proteção. Mas está longe da sociedade enxergar assim. E para o senhor, doutor Ernesto? Bom, Sérgio, eu entendo uma forma muito parecida com o Frederico. Eu só queria acrescentar um dado interessante, que muitas vezes fala assim, precisa ter uma pena mais dura para quem mata um agente de segurança. Essa pena já existe, né? Houve uma alteração no Código Penal em 2015, pela Lei 13.142, que incluiu uma agravante, vamos assim dizer, no artigo 121 do Código Penal, que é o homicídio. Mas só essa agravante colocada, ela não garante que haja um recrudescimento dos ataques a policiais militares, civis, técnicos científicos, muito pouco, né, pela função que eles executam, mas até mesmo para policiais federais, rodoviários federais e membros da Forças Armadas, que é o que abrange toda essa agravante. Por quê? Porque muitas vezes esse indivíduo que ataca o policial, ele tem uma certeza da sua impunidade. E ele sabe que, além disso,
mesmo que ele seja preso, quando ele chegar num estabelecimento penal e souberem que ele é um matador de policial, ele vai ter um status diferenciado dentro daquele ambiente pelos próprios presos que ali estão. Então, existe toda uma configuração na persecução criminal que leva a uma dificuldade de se ter um cumprimento dessa pena de forma efetiva. Ele acaba sendo beneficiado por saídas e assim por diante. Nós tivemos recentemente aqui no estado de São Paulo, dentre as últimas mortes, presos que estavam na famosa saidinha e que mataram policiais. Lá em Minas Gerais, um caso emblemático com o sargento, que foi morto por um preso que estava em saidinha. Então, eu entendo que a sociedade não enxergou ainda a relevância desse tema. O que é para a sociedade ter um policial, militar, civil, federal, rodoviário federal, não interessa, morto no exercício das suas funções. Temos sempre aquele contraponto, né, doutor Frederico Afonso, que esta importância, esse valor acaba sendo colocado a menos, porque tentam justificar isso com a violência, com a truculência policial. Como o senhor rebate esse tipo de crítica? Bom, vamos lá. Primeiro, só pegar um gancho aí do que o Ernesto disse, Sérgio, no caso aí do falecimento do sargento Roger Dias, lá de Minas Gerais, de apenas 29 anos, ali é um caso, por exemplo, final do ano, é um caso que demonstra a falência dessa questão dos moldes atuais, entre aspas, da saidinha, que tinha que parar. Você tem que parar o Estado, não é parar a greve geral, parar em termos de repercussão, parar em termos de sentimento. É essa comoção que a sociedade não toca. Eu faria uma analogia aqui, não técnica, mas que me veio à mente agora, é igual aos suicídios que ocorrem nas linhas de metrô do Japão. Né? Então o cara pula lá, se mata, ele olha no relógio, vou chegar atrasado, como se algo fosse natural no cotidiano. É do cotidiano, mas não é natural. Então, eu vejo essa questão muito ruim. A insensibilidade da coletividade. Não é aqui chamar, Sérgio, para uma vitimização. Não é isso. Porque o sentimento é esse. É uma perda de um agente que é nosso. Né? Agora, como fazer isso no contraponto de uma possível reação extraordinária de força, uma reação que pudesse ter os limites? É com treinamento, é com conscientização. O policial, que ele está numa operação que envolve uma decorrência de um falecimento de um colega seu, principalmente em serviço, ele não pode e não deve agir como um comum. Quem age como um comum é na torcida de futebol no estádio. Então ele tem que agir como um profissional, que ele é treinado, por isso que ele é diferente do comum. Se ele agir de forma comum, ele tem que ser responsabilizada a sua conduta, né? Não pode esperar revanche, não pode esperar vingança. O Ernesto, num artigo que nós escrevemos, ele lembrou bem, e a frase aqui é popular, mas ele lembrou para a nossa escrita, que vingança é um prato que se come frio, que se espera, e esse tipo de planejamento, de operação, não tem absolutamente nenhum sentido em relação a isso. São operações planejadas, com toda uma estrutura, né? Você não pode ter, então, nenhum sentimento pessoal. Você pode ter o seu sentimento pessoal de tristeza, de inconformismo, mas você tem que ter o treinamento suficiente para que você haja com profissionalismo no exercício da sua função. E voltando à pergunta que fiz para o senhor, então, quando tentam argumentar que isso se deve ao despreparo, à violência policial, como o senhor rebate isso? Doutor Frederico? Desculpa, achei que você tinha perguntado para o Ernesto. Voltando à pergunta inicial, quando as pessoas tentam alegar que isso é devido à violência, à truculência policial. Eles gostam de fazer uma relação muito grande, Sérgio, entre a violência contra a polícia e depois uma consequência de violência policial. Né? Você rebate isso de forma técnica, demonstrando com dados, com operações, com publicidade das operações, que efetivamente você tem uma operação ali concentrada, com resultados concretos, e que não há
de fato, nenhum sentimento ali de revanche, de vingança, né? Quando você fala no direito administrativo, de ato administrativo, existe uma questão que pouca gente estuda, nem todos os livros trazem, que fala o móvel do ato administrativo, ou seja, a intenção subjetiva. Mas a intenção subjetiva é muito difícil de você, por óbvio, objetivá-la, né? Então, aquela operação é para vingar a morte do policial tal. Isso é um sentimento que você deixa no ar, mas não é um sentimento técnico, jurídico, político, pessoal, tudo junto, porque você tem toda uma questão política ali envolvendo da sociedade, não política ideológica, política de movimento político, de movimento do que você vai fazer. Então você tem uma operação muito grande em determinada cidade, você tem um comandante local, então essa questão ela tem que estar extremamente amparada, como a gente gosta de falar no direito, extremamente já formalizada no papel, para que quando for arguído você fala assim, olha, tem aqui um planejamento, você tem aqui uma operação a ser executada nesses moldes com esse objetivo. Ponto final. É com a técnica que você dá a resposta à sociedade. E para o senhor, doutor Ernesto Pulha? Bom, Sérgio, eu enxergo da seguinte forma. A paz social, de uma forma geral, ela é um equilíbrio. Nós temos que ter um equilíbrio entre as ações, entre as forças envolvidas ali. Infelizmente, nessa equação de equilíbrio, nós temos que inserir em algumas áreas, não só de São Paulo, como do Brasil, Rio de Janeiro é um exemplo clássico, o Nordeste tem se tornado também, infelizmente, exemplos dessa equação desequilibrada, onde o crime organizado tem assumido um protagonismo, se é que a gente pode colocar dessa forma, dentro de determinadas sociedades, de determinadas localidades. Para manter uma paz, para manter o equilíbrio, muitas vezes, eu não estou dizendo que é negligência, pelo amor de Deus, e nem leniência. A gente sabe que a polícia conhece o problema e intervém dentro de uma escala razoável. Então ela vai atuar para controlar sem ser aguda. Vê se você está entendendo essa... Eu vou atuar para prevenir, e se alguma coisa mais grave acontecer, eu vou atuar de forma a reprimir. Por quê? Porque a gente sabe que dentro dessa sociedade, dessa localidade, existem pessoas que moram ali, que são moradores, que não tem nada a ver com nenhum dos lados, nem com a polícia, nem com o crime organizado. Pois bem, de uns tempos para cá, o crime organizado tem tomado atitudes que não tomava há muito tempo. Vamos pegar os dois exemplos das ocorrências aqui de São Paulo da Rota, que envolveram a morte dos 2 policiais da Rota. As viaturas estavam em patrulhamento, foram atender um chamado, estavam patrulhando. No caso do primeiro policial que morreu, ele tomou um tiro dentro da viatura. E o segundo policial que morreu tomou um tiro dentro da comunidade, fazendo o patrulhamento. Ou seja, eles foram atacados. Eles não estavam ali fazendo nenhum tipo de ação específica, eles foram atacados pelo crime organizado. Isso exige uma resposta porque o equilíbrio se rompe. E essa resposta, quando a polícia toma uma medida de exceção, vamos assim dizer, ou seja, ela deixa de fazer meramente uma função preventiva, evitando que aconteça alguma coisa, e passa a reprimir uma agressão, como foram desses 2 casos, você encontra muita coisa pela frente. Professor, pois não. E o próprio crime organizado adota posturas diferenciadas. Esse embate, infelizmente, vai ocorrer. E aí não tem como negar, Sérgio e demais ouvintes, que quando o Estado, por meio da polícia, faz esse tipo de operação planejada, preparada, ela tem um peso maior do que o próprio crime organizado. Ela consegue impor aquilo que o Estado precisa. Não sei se eu consegui ser lógico na minha fala. Sim, compreendemos bem. Professor Frederico Afonso, temos essa situação em que encontramos os policiais e às vezes o que nós sentimos, né, a falta de repercussão dessas mortes, passa a impressão para nós que não temos ali seres humanos, né? Temos ali máquinas
colocadas pelo Estado, pela segurança pública, e morrer faz parte disso. Só que as pessoas nem sabem que há um juramento do policial militar de dar a própria vida nessa defesa da segurança pública. Olha, Sérgio, eu não sei realmente se as últimas ocorrências abalaram mais a sensibilidade que a mim pertence, mas é assim, atrás de um uniforme, de uma farda, de um equipamento, eu gosto sempre de falar isso. Você tem um filho, um pai, um tio, um irmão, um amigo, um vizinho, um parceiro de churrasco, o cara que joga futebol toda quinta-noite, mas não se enxerga isso, né? Essa desumanização, ela vem lá de trás. E eu te falei, olha, quanto tempo demorou para chegar uma lei em 2023 para escrever na sua ementa, que é uma lei que altera várias outras leis, sobre a promoção e defesa dos direitos humanos. Fala assim, nossa, então tem um direito humano de um policial, né? E há muito essa questão dos órgãos de direitos humanos, do qual eu faço parte, de alguns, inclusive. Tive discussão, inclusive, ontem com o presidente de uma rede nacional. Eu falei assim, olha, por que não sai uma meia nota acerca da morte de um policial em serviço? Eu nem quero entrar no mérito daquele policial que está de folga e estava ali fazendo um serviço a essa corporação na porta de uma farmácia, de uma padaria, ou daquele policial que aposentou, como foi um caso de São Vicente, e morreu na porta de casa varrendo a calçada. Vamos começar então do mais gritante, como o Ernesto lembrou. Cara, o policial morre dentro da viatura, não veio da onde, nem sabe de onde veio. Então, assim, por que não solta uma nota? O que impede, de fato, de soltar uma nota alusiva de uma frase? Lamentamos profundamente a morte do policial tal que estava no exercício do cumprimento do seu dever público. Então, a insensibilidade começa justamente, não é de agora, hein, Sérgio? Deixar claro para você e para os ouvintes. Isso há muito tempo, né? Ela não existe. Agora, em compensação, o que você tem? São todos os órgãos de direitos humanos unidos sempre no combate a qualquer questão de operação da polícia. Então, a operação da polícia, como disse o Ernesto, que infelizmente gerou morte. Quem busca o confronto não é a polícia tem a missão principal constitucional de prevenção. Então, gerou uma morte, gerou uma segunda morte, todos os órgãos vão lá, soltam nota, acabam promovendo ações até internacionais, até sem fundamento jurídico, como recentemente a Defensoria Pública aqui do Estado de São Paulo, o Instituto Vladimir Herzog e a Conectas Direitos Humanos propuseram uma medida, por exemplo, na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, sendo que não há respaldo jurídico para isso até então. Por que há todo esse movimento contrário à polícia? Porque há indícios de arbítrio. Não, mas as autoridades policiais vão apurar. Nós estamos pedindo uma isenção, mas a isenção ela é inerente. Você tem que demonstrar que não está ocorrendo uma isenção para você ter uma mudança, seja uma federalização, seja uma demanda internacional. Mas por que concomitante isso não solta uma nota? Por quê? É uma questão que eu não sei te responder, né? Por que a morte de um policial em serviço ela é tão insensível? Porque talvez os órgãos de direitos humanos não o enxerguem como humanos, como sub-humanos, como um número, como um registro estatístico? É uma pergunta que a gente tem escrito aí, tentando responder, tentando cutucar, mas não temos resposta. Ainda tratando do juramento, doutor Ernesto, acredito que as pessoas até nem têm esse conhecimento, né? Que no juramento há o trecho que fala, mesmo com o sacrifício da própria vida. Exato, Sérgio. O policial, o militar, o membro das Forças Armadas, o militar, de uma forma geral, tem esse juramento, ele segue à risca. O que impressiona mais não é a falta de conhecimento, é a falta de valorização disso. Porque a todo momento você vê atitudes do policial colocando em risco a sua vida para proteger outros. E eu não falo aqui de tomar tiro, não, hein? Não é, a questão não é essa. Os salvamentos que são feitos por bombeiros, pelos próprios policiais militares, nós tivemos recentemente aqui em São Paulo enchentes que exigiram
a realização de cordões humanos de policiais para tirar pessoas idosas de cima do seu carro que estava ilhado dentro na enxurrada. Então são coisas que o policial, eu falo isso tranquilamente, eu trabalhei 34 anos na ativa da Polícia Militar, a gente não pensa muito na hora de fazer, porque algo está tão inerente, está tão intrínseco na nossa ação, que eu vou me colocar em risco. Às vezes eu nem lembro que eu estou em risco, eu nem percebo que eu estou em risco, porque é a vontade efetiva de ajudar o próximo. Isso nunca é valorizado, muito menos conhecido. E mesmo que fosse conhecido, deveria ser valorizado, e essa valorização não acontece. Não acontece uma valorização da população perante o policial que se coloca em risco, não existe a valorização, como muito bem colocou o Frederico, do policial que morre em serviço. A gente observa, eu gosto muito de conhecer as outras culturas, né, de outros países, e a gente observa que em países, vou colocar aqui, já que nós somos considerados um país do terceiro mundo em desenvolvimento, vou colocar como países desenvolvidos, a morte de um agente de segurança, ela é lamentada desde o presidente, do primeiro-ministro, quem quer que seja, até as pessoas locais. Sim. Que acompanham o seu féretro muitas vezes, acompanham o seu enterro, e aqui a gente não vê nada disso. Infelizmente, nós temos que aprender muito ainda culturalmente a respeitar e valorizar aqueles que defendem a sociedade. Rapidamente, deixa eu registrar aqui a participação do coronel da Polícia Militar do Distrito Federal, coronel Leonardo Santana. Ele trouxe um assunto que eu ia comentar com os senhores aqui também, sobre a demonização da polícia, né? Tivemos um desfile da Escola de Samba Vai Vai, que provocou muita polêmica das autoridades, justamente porque houve ali a imagem de policiais ou pessoas fantasiadas como policiais com chifres, uma visão assim bem distorcida do que é. Esse tipo de campanha acaba também desfavorecendo essa valorização da polícia, Coronel Frederico? Olha, Sérgio, assim, eu e Ernesto acabamos de publicar um artigo que está agora no site lá da Defenda PM, e sob o título "Quem enxerga a polícia como demônio sabe os pecados que cometeu", né? Nós debatemos muito isso ontem, eu e o Ernesto, aliás, ontem, né, até a gente teve a cautela de esperar o resultado aí das agremiações, né, o resultado do carnaval, a apuração, e para a gente realmente entender esse cenário, né, de liberdade de expressão artística, de falta de educação, de falta de bom senso, né, vou aqui fazer uma porcentagem que não é técnica, mas só para ilustrar a fala: 90% da estrutura do policiamento do Sambódromo na zona norte da capital paulista é feito pela Polícia Militar, dentro da sua função de prevenção. Você tem ali a Polícia Civil, a Polícia Técnico-Científica, você tem ali a Guarda Municipal, mas o grosso da questão é a própria Polícia Militar, que garante que todos ali possam ter um carnaval com segurança, com bem-estar, com a sua família, sem maiores atropelos, vamos assim dizer. E aí o policial, ele está ali, ele tem que assistir que ele não é um ser humano, já que a gente questionou isso há pouco, né? Ele é um demônio, que está demonizado, mesmo que a referência seja a uma fração especializada da Polícia Militar que tem no país todo. O Coronel Santana foi comandante da Tropa de Choque aí no Distrito Federal, eu e Ernesto trabalhamos na Tropa de Choque, então nós somos demônios. A gente até questiona, né? Imagina o seu filho assistindo, está aberto, está passando na televisão, tem os comentaristas, ele perguntando para o pai dele: papai, você é um demônio? Né? Imagina se ele tiver ainda determinada linha religiosa que realmente afronta isso de uma forma contundente como um todo. Professor, mal. Infelizmente o nosso tempo está esgotado, mas eu gostaria também de saber a opinião do professor Ernesto Puglia. Eu vou sintetizar, Sérgio, para não ter problema, né? Nós temos uma cultura onde criticar as instituições, ela é um dever de todos, vamos colocar assim, né? A cultura brasileira é assim. Eu critico o Supremo Tribunal Federal, mas eu não consigo viver sem ele. Eu critico os
políticos, mas eu não consigo viver sem eles. Eu critico a polícia. E aí, volto a dizer, eu não consigo viver sem a polícia. Então, essas mesmas pessoas que fantasiadas de demônio, os fantasiados eu não me preocupo, eu me preocupo com quem embolou o enredo, né? Por quem elaborou o enredo. Porque aqueles foliões que estavam lá na avenida simplesmente cumpriram o papel dele e estavam vestido de demônio, vamos colocar assim. Mas aquele que construiu o enredo, uma hora ele vai precisar da polícia. Ele vai ligar o 90, sabe o que vai acontecer, Sérgio? Vai acontecer o que acontece com todo mundo que liga a polícia. Vai ser muito bem atendido, porque quer sejamos demônios ou não, todo mundo precisa da polícia, ou vai precisar da polícia em determinado momento. E o que a gente fala é o seguinte, que a polícia sempre vai atender bem. O que a Vai-Vai fez foi um desserviço à sociedade. Mas isso é por conta da liberdade artística que existe, e ninguém vai conseguir tirar essa liberdade artística, graças a Deus, diga-se de passagem, que nós podemos falar aquilo que nós pensamos. Mais uma vez quero agradecer ao coronel da Polícia Militar do Distrito Federal, coronel Leonardo Santana, especialista também em segurança pública, por acompanhar a nossa entrevista e também tocar nesse assunto sobre o que houve no Carnaval de São Paulo. Quero agradecer aos nossos convidados, agradeço ao coronel Frederico Afonso, coronel da Reserva da Polícia Militar do Estado de São Paulo, também mestre em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública, especialista em Direitos Humanos pela Escola Superior da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo e também membro permanente da Comissão de Direitos Humanos da OAB de São Paulo. Coronel Frederico, muito obrigado. Bom dia para o senhor. Obrigado, Sérgio. Um abraço. Também agradeço Ernesto Polha Neto, ele que é doutor em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública, especialista em Direitos Humanos pela Universidade de São Paulo e coronel da Reserva da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Muito obrigado, doutor Ernesto. Obrigado a você, Sérgio, pela oportunidade. Um abraço a todos. Uma ótima quarta-feira. Agora, 9h32. Revista